Olá, turma, bom dia. Dando início mais uma aula de história, né? E hoje o nosso conteúdo, gente, ele será trabalhado sobre povos. Que tipo de povo é esse, professor? É sobre os maias. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a cultura maia, quem eram eles, como era a sociedade, a economias e os saberes dos povos maias. Agora vamos para o nosso conteúdo. Partiu a nossa aula de hoje. Vamos lá, gente. Vamos conhecer um pouquinho dos povos maias. Gente, a história maia tem suas origens no século 8 a.C. Os estudiosos apontam que o grande desenvolvimento, gente, dessa civilização ocorreu entre 300 anos depois de Cristo e 900 anos depois de Cristo. Nesse período de apogeu, os maias construíram cidades, estados, como Copan, na atual Honduras, Tigual, na atual Guatemala, Chiquén, Huitzá e Palec, ambas no atual México. Eram cidades autônomas que tinham governos, leis e costumes próprios. Apesar da autonomia, essas cidades, gente, e estados mantinham certas alianças e relações comerciais. O comércio incluía bens como cacau, sal, conchas e jade, pedra ornamental. Em muitas cidades, os maias foram erguidos belos palácios e templos em forma de pirâmide. Na cidade de Tikal, por exemplo, arqueólogos encontraram mais de 3.000 construções, entre elas o Templo do Grande Jaguar, que tinha aproximadamente a altura de um prédio de 20 andares. Atualmente, a área da antiga cidade de Tikal foi transformada em um parque nacional e declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Sociedade, economia e saberes. A sociedade maia, gente, tinha divisões hierárquicas entre os diferentes grupos. Havia uma pequena elite composta de nobres, sacerdotes e guerreiros, mas a maioria da população era formada por agricultores e artesãos que pagavam tributos para o governo. Cada cidade, gente, tinha um chefe de governo, que era considerado um representante dos deuses. A principal atividade econômica dos maias, gente, era a agricultura. Preste atenção. Entre os alimentos que cultivavam estavam. Quais eram os alimentos, professor? O milho, o algodão, o feijão, cacau, abacate, chile, que significa pimenta. Eles empregavam a técnica agrícola chamada coivara, que inclui a derrubada e queima das plantas nativas, abrindo espaço para o cultivo. Os homens e as mulheres desse povo dominavam técnicas de cerâmica, o ofício de modelar ouro e prata, ourivesaria, a fiação e a tintura de tecidos, entre as criações da arte maia. Podemos destacar as obras arquitetônicas, as esculturas em baixo relevo e as pinturas murais. Os maias também dominavam técnicas de produção de diferentes tipos de borracha, utilizando o látex e extratos de plantas.
Os maias, gente, criaram um sistema de escrito e produziam livros chamados codices. Embora a maioria dos codices tenha sido destruída pelos europeus, alguns deles sobreviveram e foram decifrados na segunda metade do século XX. Os codices são fontes históricas importantes que apresentam aspectos da cultura maia. Nesses livros, os maias registraram, por exemplo, o cotidiano, as crenças religiosas e os conhecimentos científicos. Além dos livros, a escrita maia foi grafada em monumentos de pedra, escadarias e artigos de cerâmica. Bom, gente, nós conhecemos aqui um pouquinho da cultura maia, sobre a economia, sobre os saberes. Eu fiz assim um breve resumo aqui do livro, como vocês podem ver. Peguei os pontos principais para a gente estar estudando e em seguida eu vou estar colocando questionário. Se tiver ficado alguma dúvida, me perguntem, mas eu creio que não vai ficar, vai dar para responder. Mas caso fique, eu estou aqui. Desde já agradeço. Boa aula, tenha um bom dia e até a próxima aula.